hoje nós temos uma águia que ela traçou o seu plano C. E você aí com medo de traçar um plano B, né? Que mais é possível. Então, depois da aposentadoria, já na sua segunda profissão, terapeuta sistêmica, e aí o que mais que ela poderia querer desenhar? Um plano C. Então, gente, cada um que vem para o processo de mentoria, vem para buscar algo. E, não menos, eu vou dizer para vocês que ela trabalha aqui no Instituto IOD, é minha tia, e veio para a mentoria para buscar o seu desenvolvimento. Então, nós vamos trazer a nossa super águia, a Sara. Bom dia, bom dia. Bom dia. Muito bem-vinda. Vou tirar todo o som aqui. Pessoal, posiciona para a gente como está o som. Gente, não dá nem para acreditar que essa mulher linda, poderosa, já é aposentada, né? Que mais é possível? Seja muito bem-vinda. Eu vou deixar a Sara que se apresentar, né? Vou deixar ela se apresentar. Quem é esta mulher poderosa? Quem sou eu, né? E que infinitas possibilidades ainda terei, né? Me pergunto todo dia. Uma pergunta que a gente pode ser feita todos os dias na frente do espelho. Quem sou eu hoje? E que escolhas maravilhosas poderei fazer, né? Todo dia, a cada 10 segundos, a gente faz uma escolha. Então, o meu nome é Sara Terezinha Costa do Nascimento. Eu tenho acrescentado Costa na minha jornada, que é o nome do meu avô, da minha bisavó, por parte de pai, na qual eu retirei, né, por um tempo, e agora estou retornando. Eu sou filha de João Costa do Nascimento e Teresina Maria Margione do Nascimento. Sou a 12ª filha desse casal. Sou professora, sou terapeuta, e o que mais é possível, né? Nessa caminhada que eu estou, nessa jornada, porque a gente faz uma jornada na vida, né? O que mais você deseja saber? Fui professora durante 32 anos, tive uma carreira não muito... Será que tem alguma aluna da Sara ou aluno da Sara aqui? Vai comentando aí, se você já conhece ela desse mundo. No meu Facebook, 2, 3, aparece alguém, né, da minha jornada de professora. Então, eu trabalhei 32 anos dentro do magistério, mas nos últimos 5 anos eu comecei a me questionar o que mais eu podia fazer, né? Me questionei, entrei numa um profundo casulo interno, e nesse casulo interno que eu fui procurar as terapias, o desenvolvimento, né? E nesse processo encontrei diversos cursos. Às vezes eu dizia para minhas colegas, eu parecia uma louca dos cursos, né? Porque eu fazia curso, eu não podia parar, né? E realmente a minha segunda carreira, Juliana, eu não me planejei. O meu plano B não foi planejado. Ele foi vindo, né? Ele foi sendo constituído. Então, ele demorou 6 anos para nascer. Né? Olha a grande diferença quando a gente faz um plano, né? Um curso no qual você direciona. Então, ontem a gente assistiu a Mari, né? Que ela em 6 meses, isso? 5 meses? 5 meses, né? Já estava vendendo um produto. E eu demorei 6 anos para começar a entrar, né, no mundo das terapias. Então, fica a dica aí para quem está assistindo, quem está na dúvida de escolher ou não ser águia da Juliana, fica a dica, fica mais rápido, fica mais leve, fica mais tranquilo e mais curativo, Juliana. Porque quando eu entrei no mundo das terapias, mesmo depois de um bom tempo estudando, a pergunta ficava no ar, né? Será que é isso mesmo que eu desejo? Será que eu realmente me curei da minha primeira carreira, das nhacas que a gente traz da primeira carreira? Será que eu vou trazer isso junto com a segunda, na segunda carreira?
E aí você faz um terceiro curso, né? Quando você entra para a terceira carreira, para um terceiro plano B da tua carreira, e você faz um curso de águia, você diz, uau, deixei para trás já. Então fica mais fácil, fica mais leve, mais tranquilo. Eu digo que isso é a mentoria sistêmica, né? Porque não tem como a gente olhar para o futuro se a gente não incluir e não reverenciar todo o nosso passado, né? E as histórias profissionais, elas não começam no primeiro registro na carteira de trabalho. Para muitas pessoas, a história profissional começou como pequeno, cuidando da casa, cuidando dos irmãos. Esse é o primeiro trabalho, né? E as pessoas têm dificuldade, às vezes, até de olhar isso como trabalho, de olhar a primeira profissão, de saber quantas coisas desenvolveu, às vezes até que gratuitamente, né? Então precisa tomar toda essa história da carreira. Eu acho que a mentoria sistêmica ela traz esse grande diferencial, né? A tia também é sistêmica, eu também sou sistêmico e a gente sabe o quanto isso é contribuição, né? Só que um sistêmico voltado para a carreira, né? Verdade. E conta assim, ó, antes da gente. Então, você se aposentou em que ano? Né? Em que ano você se aposentou? Como é que você começou as terapias? O que, que a Sara hoje faz no mundo terapêutico, né? Que desafios, que conhecimentos, que conteúdos, o que, que as pessoas, o que, que você é contribuição na vida das pessoas? Então, assim, eu sei que você também não deixou de ser professora, esse é o mais doido, né? Caminha, 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 e parece que o professor vai junto, né? Então, você não deixou de ser professora. E depois, lá depois, só depois, eu quero que você conte do plano C, que está nascendo, que também é um projeto muito rápido, né? Veja Com só, você certeza. demorou 6 anos para ir para o mundo terapia e a gente não chegou em 6 meses ainda e você já está com ele na forma, né? Já está indo para o forno. E Então, conta isso para gente. antes de mais nada, Juliana, eu talvez seja o plano D, sabe? Porque eu tenho. Porque nesse meio tempo que eu me aposentei, eu tenho um outro plano, que é o de cuidar da minha mãe, que também é uma carreira, que também é Que um também é uma cuidado, carreira. E o que ela também tem? é um. E que, né, que você precisa estar olhando. Então, às vezes eu me esqueço desse detalhe, mas quando você lista, lá pelas tantas, tem uma tal de Juliana que pede para a gente listar nossas habilidades, né? E aquilo que você poderia vender, né? A tua habilidade que alguém compraria e pagaria para receber essas dicas, essas coisas suas, né? E uma dessas habilidades é o meu cuidado, né? Sempre na minha postura de profissional, eu tive esse cuidado com o outro, né? Mas também de olhar para mim, né? Então, é meio que conjunto. Então, no dia 1º de maio, Juliana, eu fiz aniversário de aposentada, foi muito divertido. Eu estava em casa e me lembrei, uau, esse é o 3º ano, né? Então, faz só 2 anos que eu estou aposentada, né? Estou entrando, eu me aposentei em 2019, em 1º de maio de 2019. E já, um pouquinho antes de me aposentar, eu já estava no IOD, né? Atendendo, fora do meu horário, as terapias. Eu comecei a atender com reiki, com barras, e logo no início, as crianças chegaram no consultório, crianças e adolescentes, né? Na verdade, e mulheres, né? Os homens foram aos poucos também chegando, mas o mais interessante é que eu não me afastei da clientela que eu sempre atendi, que foram crianças e adolescentes. Eu sempre tive, no mundo de professora, um grande referencial com as crianças pequenas, né? Eu sempre dizia que eu parecia uma galinha choca na escola, né? Que as crianças tudo ao redor de mim. E logo que eu cheguei no IOD, um dos meus primeiros clientes foi uma criança de 6 anos de idade. Então está muito ligado o que você é e o que você foi e o que você será. Não há, é uma continuidade de carreira, né? Então eu me aposentei e emendei literalmente uma nova profissão, eu não parei, né? E o que eu faço no IOD?
Eu sou consteladora familiar, trabalho não especificamente com constelação em grupo, mas individual. Então, todo tratamento, toda pessoa que chega, eu tenho esse olhar sistêmico. É a primeira coisa que eu olho, né? Quem é você? Da onde você vem? Quem são seus pais? De uma maneira ou de outra. Mesmo lembrando, Juliana, que eu não sou psicóloga, eu sou terapeuta. Eu vou trabalhar especificamente o corpo dessa pessoa. Muito mais o corpo, mas dentro das várias dimensões, emocional, espiritual e corporal. Então, quando a criança chega, por exemplo, eu utilizo de diversas ferramentas que eu aprendi também no meu processo de professora. Porque como eu fiquei 6 anos antes estudando, tudo que eu aprendia nos meus cursos, eu aplicava na escola, em algumas oportunidades, em alguns projetos. E então a experiência se deu em conjunto com o mundo da educação. Por isso que eu acredito muito, muito que a educação e as terapias têm muito a ver e que nós, professores, deveríamos emergir, literalmente, dentro das terapias, beber dessa fonte, beber de Bert Helling, beber de Gary Douglas, beber de Erickson, porque quando você bebe dessa fonte, você vê o ser humano como aquela criança que está ali, como um indivíduo, mas mais que um indivíduo, um sujeito e um ser infinito, não finito, porque a nossa realidade vê essa criança, esse adolescente, esse adulto, como um ser que vai acabar. E o que acaba mesmo é o nosso corpo. O nosso ser não acaba. Nosso ser não Né? acaba. Esse é o grande diferencial de você olhar. Quando um cliente chega, é esse olhar que eu faço, o olhar de um ser infinito. Eu estou olhando para um ser infinito. Ele pode ter muitas dores, né, trazidas dessa realidade, mas ele é um ser infinito. Não sei se eu respondo. Sim, e aí você então trabalha, mas assim, deixa eu só te apoiar aqui, se você me permite. Então, quando fala Bert Hellinger, quando fala Gary Douglas, quando fala Erickson, ela está falando constelação familiar, ela está falando de barras de axis, está falando de hipnose, e não menos Roberto Diltz, né? Com a gente fala PNL. É tanto mestre, é tanto professor, são tantos estudos que a gente até esquece de listar todos eles de tantos que são. Então, assim, gente, é isso, assim, quando a gente começa a desenvolver um trabalho, e o teu trabalho, eu acho que o grande diferencial dele é a forma que você trabalha, né? É uma forma única, onde você usa diversas técnicas a serviço do ser humano. Não é a constelação ou a PNL, é um compilado dessas técnicas, e isso torna, né, o seu trabalho único, torna o seu trabalho tão especial e tão maravilhoso. Ela também é a minha terapeuta, né? Minha terapeuta corporal. Às vezes as pessoas me perguntam, Juliana, você também faz as coisas? Faço. Eu também tenho mestre, eu também tenho treinador, eu tenho mentores. E a Sara é uma das minhas mentoras na parte toda corporal, espiritual. A gente troca muita, né? A gente troca muito conhecimento, muita informação, porque é assim que as almas evoluem, né? A partir do ponto de vista da troca, né? Então, você é muita contribuição para mim nesse processo. E aí você vai para a mentoria de carreira e diz, tá, o que mais é possível, né? E o que você Mais ou menos descobriu lá assim. naquelas atividades, naquelas tarefas? Tem um mapão aí na tua sala que eu sei que está colado na parede, né? O mapa da empatia do cliente. Me conta aí o que está nascendo. Conta para todos nós o que está nascendo. Então, nesse percurso de olhar para a carreira, né, desde o início, de como a gente se constitui como ser nesta realidade, eu comecei a me questionar e a perceber que eu podia ser mais contribuição. Sim, eu sou terapeuta, eu sou contribuição para a pessoa que chega ali, né, naquele momento. Mas como que eu posso ser mais contribuição? E aí eu comecei a olhar para mim mesmo.
porque a gente não eu sempre digo que a gente não ensina e a gente não vai aonde a gente não foi, né? Se eu não sei matemática, eu não vou conseguir ensinar matemática para ninguém, né? E aí, entrar no grupo de carreiras, Juliana, foi como começar a destruir um prédio. Imagina que eu tinha um prédio montado. E esse prédio estava fixo, ele era um pouquinho velhinho, assim, né? Mas dava para viver mais, assim, uns 50 anos, né? Não é isso uma aposentadoria. Você está morando num prédio confortável, né? Você tem uma renda. Então, para que você vai mudar alguma coisa nesse prédio? Para que tu vai pintar, se ele está bem, né? Mas eu não quis só pintar, sabe? Passar uma tintinha e dizer, tá tudo bem. E aí você entra num projeto desses que você diz, uau, eu tenho que destruir tudo o que está montado até agora. Você pega e realmente demole. Destrói tudo isso, tudo. Põe tudo para baixo. E aí você vai fazer novas fundações para tudo isso. Você começa a fazer fundações mais assertivas dentro daquilo. Você primeiro nem tem noção do que vai ser, mas você se preocupa exatamente com as fundações. E aí você começa. E eu lembro muito bem que quando eu comprei um prédio na planta, né? O prédio não, né? Um apartamento, mas era o prédio. E passou-se 1 ano, passou-se 2 anos e passou-se 3 anos. E a gente pagando, imagina? Para mim era muito dinheiro, né? Como professora, pagando aquele apartamento. E você passava lá e só via um buraco. E uns ferros para fora. Eu digo, meu Deus, o que eles vão fazer? Então, deve ter tendo um desvio de dinheiro aí, né? Agora eu entendo. Eles foi feito as fundações muito bem feitas. Muito bem, os pilares desse prédio estavam bem assentados naquele terreno. E é mais ou menos isso que foi entrar e fazer o curso com você. Foi demolir algumas coisas que precisavam ser demolidas e fazer novas fundações. Acreditar, então, a primeira coisa é olhar para aquilo que não deu certo. E olhar para aquilo que não deu certo e olhar e dizer, uau! Eu fiz o que sabia fazer. Hoje eu olho para isso, mas eu não escondo debaixo, porque quando a gente esconde algo para debaixo do tapete, é como se a gente não fizesse a fundação. E aí, uma hora ou outra, vem uma enxurrada e leva tudo embora. O que pode ser uma enxurrada na nossa vida? Uma pandemia foi uma enxurrada. E aí, olha bem, a pandemia veio, e aí veio o curso, e aí deu para perceber que a gente precisa estar sempre olhando para tudo, né? A pandemia mostrou para nós que a gente precisa olhar para tudo, inclusive para nossas mãos, para o nosso corpo, porque a gente não olha para onde toca, e depois toca na boca, e depois fica doente, e diz, meu Deus, o que aconteceu? Meu Deus, você não lavou as mãos, né? Simples assim. Então, não é uma coisa complicada. São coisas simples que a gente aprende e que a gente talvez já sabia e que a gente tinha esquecido, tinha jogado lá para debaixo do tapete e não tinha olhado. Então, olhar, revisitar e acreditar. A grande sacada é acreditar na sua potência, nas suas habilidades e no que mais é possível. O tempo inteiro, destruindo e descriando tudo, inclusive estar disposta a perder tudo. Perder o que as pessoas acham de você, o que as pessoas, os julgamentos, aquilo que você pensou que você se construiu como uma carreira. Então, eu tinha um perfil tal e agora eu tenho outro perfil, né? Então, quando você cria um plano A, plano B, plano C, plano D, você destrói e descria tudo aquilo que foi construído e você se recria o tempo inteiro. E você não vai contar do que está saindo da forma? Então, é mais ou menos isso. Ela tá fazendo essa volta toda, né? Para contar aí, porque a hora que ela contar aqui, o negócio já vai estar explodindo, né?
Mas então, nesse processo todo, eu comecei a pensar, ué, quantas mulheres estão como eu? Ah, Quantas mulheres aos 40, 45, como eu, viram ruir tudo que pensava? Tudo aquilo que era normal, era certo, começou a ser questionado. E eu fiz um caminho de 6 anos, 8 anos, que não foi um caminho que eu direi fácil, né? E se eu tivesse tido mais ajuda? E se eu tivesse buscado outros caminhos e se as pessoas pudessem ter me abraçado e mostrado outras coisas, como seria? Eu comecei a me questionar nesse quesito e aí eu pensei, uau, mas quanto que eu posso ser de contribuição para essas mulheres? Porque eu já fui nesse caminho, eu já caí aí, eu já destruí as minhas bases e tô destruindo de novo. Percebe, Juliana? Não é um sim. caminho que a gente não vai. Eu acredito que o tempo inteiro a gente está destruindo e descriando os nossos terrenos que parecem muito certos, e aí a gente cria novas bases de crescimento, e está tudo certo. Eu acho que a consciência é isso. Então, nesse processo, eu comecei a pensar, e não pensar, mas a planejar o meu novo caminho para auxiliar as mulheres nesse derrubar das bases, nesse derrubar dos prédios, que pode ser uma carreira, que pode ser uma vida, que pode ser o ninho vazio, porque eu também passei por isso, né? Pode ser a saúde. Os filhos vão estudar fora e você, uau, é agora, o que eu faço? Outra relação, eu me separei, né? Você se separa, você fica sozinha, né? Entre aspas, é assim. Uhum. E aí, o que vai ser de mim? O que eu posso fazer agora, né? Se eu tenho ajuda, se eu tenho pessoas, se eu tenho contribuições que eu posso, né? Como pode ser mais leve tudo isso? Então, esse novo projeto é olhando para essas mulheres que estão numa fase dos 45 em diante, mudando as suas percepções, né? Atravessando algumas travessias meio tortuosas e que procuram destruir e descriar todas as bases e se ressignificar, fazer surgir outras coisas na vida dela. Então, o projeto que vem aí é um projeto de ressignificação, de construção e do que mais é possível depois dos 45. Porque Uau! Mas se quiserem vir antes dos 40, pode vir. Eu ia dizer, né? Porque eu disse para ela, eu ainda não tenho 45, mas eu tô na turma 1, né? Então, olhar para esse feminino, né? E eu estou acompanhando a construção desse projeto de perto, gente. É realmente assim, ó. A gente deve pegar sempre na mão de quem já fez o processo, né? De quem já passou por um processo de transformação. E quem conheceu a Sara antes, nem vamos, sei lá, nem sei se tanto tempo, 5, 6 anos atrás, 6, 7 anos atrás, e hoje, só que existiu todo um esforço, toda uma dor, um movimento, e nossa sabedoria, e a sabedoria desse projeto é encurtar isso, né? Criar um lugar seguro para que as mulheres possam realmente, com respeito da palavra, se despir, né? Se despir de todas essas verdades, gente. Nós construímos muitas verdades, muitas crenças que nos aprisionam, né? Até mesmo de quem somos, do que temos que fazer, do que temos que ser. Então, essa mentoria para mulheres acima de 40, ela quer 45, e eu aqui como mentora estou dizendo, vamos 40, 40, né? Mas tudo bem, ela que manda, né? O mentor só dá pitaco. Mas eu vou estar no projeto. Então, esse projeto para as mulheres maduras está saindo aí nos próximos meses, né? Sim, Juliana, e assim, nós mulheres fomos ensinadas de um jeito, e nós escolhemos isso, desde pequena, nos calar, a ser a quietinha. Como professora, a gente sempre coloca uma menininha no lado dos meninos para aquietar a turma, né? E nunca deixar muitas meninas juntas, porque elas conversam demais. As meninas, quando estão reunidas na escola, elas estão sempre de tititi. Então, desde cedo, a gente começa a separar na escola e fazer alguns acertos
para colocar a menininha quietinha junto com o menino bagunceiro, porque ela acalma e tranquiliza ali. Então, nós mulheres temos muito disso, de sermos a que acalma, a Beth fala que nós que trazemos a paz na família, né? Sim. Mas, de outro lado, a gente aprende a guardar muito para dentro. E guardar, guardar, guardar. Não é por nada que chega aos 40, 45 anos, as mulheres começam a criar, né? Vamos fazer assim, a criar câncer, doenças, tireoide, diabetes, várias doenças que elas estão guardando dentro do corpo. E nós começamos a matar o nosso corpo, porque nós temos um cérebro reptiliano, que nos diz o seguinte, que nós servimos para produzir. Então, quando chega aos 40, as mulheres começam a se perguntar, uau, será que eu quero mais um filho? Será que eu quero ter um filho? Porque como eu chego aos 40, será que eu já não sirvo mais? Aí eu vou entrar na menopausa, eu vou entrar no climatério, eu não vou mais reproduzir, e aí o que mais é possível? Por isso que essas perguntas é que a gente vai responder nesse grupo. E você pode perguntar para qualquer mulher, quando chega depois dos 45, quanto é importante conversar com as amigas. Pegar o telefone, conversar, se reunir, fazer esse grupo de amigas. Então, é nesse contexto de trabalhar a nossa autoimagem, porque nós destruímos a nossa autoimagem. Nós construímos uma imagem de mãe, de carreira, de profissional, de mulher, tudo isso. E chega aos 40, 45, a gente começa a destruir tudo isso. E vai tudo para... E aí? É aquela coisa, é jogar a toalha? Não, é destruir tudo isso. E aí a gente vai se reconstituir como mulheres. E aí, às vezes, você diz assim, a gente vai nos cursos, eu lembro bem que os professores dizem assim, nossa, só tem mulheres aqui, é 2, 3 homens e o resto é mulheres. Sim, porque as mulheres se reconstituem com mais facilidade, elas têm mais resiliência, então elas vão à procura de buscar mais. Por isso que elas vivem mais, porque elas se reconstituem, elas não têm medo de destruir tudo e começar tudo de novo. E esse começar de novo fica muito mais fácil quando a gente se reúne entre nós mulheres. É a força do feminino. Mas não descartando o masculino, porque se nós descartarmos o masculino, nós vamos repetir o que nós fizemos até os 40, que é mostrar nossa força e lutar com o masculino. Porque muitas mulheres, a nossa sociedade está muito pautada na luta contra o masculino. E aqui, né, é um desafio, porque o masculino está dentro da gente também, né? E do masculino interno e externo, né? Então, assim, não, eu tenho que ser forte. A Luciana traz um comentário aqui, somos muito dura com nós mesmas, né? Então, veja, assim, e eu acho que é olhar para essa dureza porque essa dureza ela se construiu nesse pilar de ter que ser mãe, de ser forte, de ser trabalhadora, de ser esposa, de ser bonita, de ser isso, de ser aquilo. Essa dureza é justamente, acho que é essa a proposta do teu projeto, né? Após os 45 anos, as mulheres com mais de 45 anos olhar para essa dureza que se construiu, né? E, na verdade, como que eu sigo os meus próximos 45, 50 anos, né? Como descobrir o potencial abafado dentro de mim. Sim. Porque para dar conta de tudo isso, a gente vai abafando muitas habilidades nossas. Vai enfiando tudo dentro, tudo, e fica endurecido dentro do nosso corpo. Não é por nada que a gente cria um monte de câncer, um monte de nódulos em nós, né? Uhum. Então, abrir tudo isso, porque nós realmente começamos a matar o nosso corpo. E o nosso corpo é nosso templo. O nosso corpo, e eu digo isso, Juliana, porque eu vim desse caminho de matar o meu corpo. De muitos processos de matar o meu corpo. Numa ânsia de matar, abafar o que estava dentro de mim. Para dar conta de tudo que eu achava que eu precisava dar conta.
Então, esse processo pode ser mais fácil, mais tranquilo e mais prazeroso quando a gente se une num grupo. Por isso que, quando me perguntaram esses dias, por que você optou em fazer um trabalho de grupo e não com a Juliana individual? E eu disse, né? Eu disse, porque nenhum momento me passou na cabeça fazer individual. Porque o meu perfil é coletivo. Porque é no coletivo que a gente consegue se unir, ter força. Então, não sei se está dentro do protocolo, mas o importante do grupo é que o grupo se dá força, dá pitaco. Eu adoro a palavra pitaco, porque aí a colega dá lá um pitaco, dá uma coisa, e às vezes a gente não gosta muito, aí fica durante a semana balançando, e não é que a mulher está... Não é que é por aí mesmo? Vamos reescrever isso aqui? Então, é muito salutar o grupo. Eu sou uma pessoa que sempre, se eu tiver que escolher entre o individual e o coletivo, eu sempre vou para o coletivo, para o grupo, para o pequeno grupo. Aliás, quanto mais eu vejo a educação, mais eu digo e acredito que é no grupo que as crianças aprendem, não é com o professor lá na frente. O professor é um facilitador. Ele vai facilitar aquelas crianças, mas é no grupo que eles aprendem. É a criança ensinando para outra criança, porque ela sabe aonde a outra está. Então, esse processo de grupo é muito favorável ao crescimento, muito mais rápido que, às vezes, o individual. Olha só, deixa eu ler aqui alguns comentários, e eu concordo, assim, o grupo é muito maravilhoso, né? Porque hoje a tua primeira turma já está formada a partir do próprio grupo, né? Então, assim, esse movimento de apoio, de contribuição, de testar ferramentas, de desenhar todos os projetos, isso nasce no grupo. Nasceu na turma 1, tu é da turma 2, né? Da P2, né? A Janete coloca aqui: eu vou fazer 47 anos e já passei por um câncer. E hoje sei que isso foi de tanto calar, de tanto engolir e me calar. Aí, ó, já temos uma pessoa que traz esse desenho, né? E Janete, como seguir agora elaborando todo esse sentimento? Porque, assim, não quanto mais a gente elabora, mais a gente supera. Quanto mais a gente supera, mais a gente aceita. E veja que a gente não usa aqui o perdão, mas sim a aceitação, né? O quanto a gente pode aceitar essa história e como pode ser para frente, né? Como você vê, Sara, assim, esse desafio das mulheres que passaram por situações de adoecimento? Então, a doença, ela tem algo para nos dizer, sempre. O que eu não estou olhando, né? Então, nesse caminho, Gary Douglas, que é o mentor, o que criou o Access Consciousness, ele fala que a gente precisa fazer perguntas. E aí, se você olhar para os caras que fizeram grandes sucessos, eles fizeram o tempo inteiro perguntas. Eles não responderam. Eles não foram aquela menininha que levanta o dedo na sala e diz que sabe a resposta. Eles fizeram perguntas. Então, é com perguntas que a gente olha. Então, eu tive um câncer. O que esse câncer tem para me dizer? Né? Ela já sabe que ela se calou por muito tempo, que ela guardou muito tempo. Então, como que eu posso me reconstruir sem me matar, sem sofrer? Como é que eu posso aprender na alegria e não no sofrimento? Né? Então, são perguntas que eu fico me dizendo o tempo inteiro, Janete. São perguntas, eu não vou ter dar respostas, eu vou ter que fazer perguntas. O que mais é possível depois de um câncer? O que mais eu posso ser contribuição para alguém depois de um câncer? Né? Que contribuição eu tenho para deixar para esse planeta? Esse planeta que nós estamos brincando aí de destruir ele. Assim como nós estamos destruindo o nosso corpo, nós estamos destruindo o planeta. Como que nós podemos ser contribuição para o planeta e para o mundo, para o mundo todo e para as pessoas que estão aí? Não só para os nossos filhos. Porque quando a gente começa, a gente tem um filho, a gente pensa em como pode ser contribuição para ele. Eu sempre digo que o filho vem para a gente, não é outra coisa. A gente acha que está para ajudar ele, mas quem está ajudando mesmo é o filho, porque
eles nos ensinam muitas coisas. Então, você começa a pensar. Eu lembro bem que quando o Leandro veio morar comigo, eu pensei, uau, eu tenho que parar de fumar, né? Era um pedido muito do meu companheiro da época, né? Mas quando ele veio, eu disse, uau, o que que eu quero? Que ele saia fumando, que ele use, né? Então, eu parei de fumar. Então, ele foi uma contribuição para mim. Então, assim como um filho pode ser uma contribuição, o que que eu posso ser de contribuição para os outros que já tiveram câncer, que já passaram por câncer, que estão adoecendo o corpo e, e não sabem que é por isso. Então, aí eu volto para o grupo, né? A importância de nós mulheres estarmos em grupo, estarmos no coletivo, que podemos nos apoiarmos uma outra e ser contribuição para o planeta. Olha só. A Itelvina traz uma contribuição. A Itelvina, também mentora de mulheres, ela diz assim: quando mulheres se reúnem para olhar para o feminino com amor e respeito, o masculino encontra espaço dentro e fora de nós, né? É uma Verdade. baita contribuição, que é isso. A Isa fala: a Sara é luz. Obrigada. A Gislaine fala: cada uma na sua essência. Vocês são duas maravilhosas. Obrigada, Gi. Gratidão. Gente, é isso, né? Sara, então chegamos aqui a um ponto onde temos um projeto novo nascendo. Você se sentia assim? Você tinha essa noção desse projeto, desse produto, esse novo legado para as mulheres? Você já é contribuição, você já foi muita contribuição nas escolas, no teu trabalho, você já é contribuição no mundo terapêutico de cura, como professora de Axis, como professora de Tamiana, né? Que é nossa, é uma energia, né, maravilhosa. Então, professora de Tamiana e muito mais. Então, a Maria fala que ama nós, né? Então, olhando para tudo isso, Sara, como é agora você ter esse projeto de mentora para mulheres? A gente ainda o projeto ainda não tem um nome, né? Então a gente vai nominar assim mentora de mulheres acima dos 40, né? Mulheres maduras, mulheres experientes. Ainda está nascendo esse projeto. Se alguém tiver ideia, pode dar pitaco aí. Como que você se sente ao ver que você agora, em 5 meses, 6 meses, você desenhou tudo isso? Muitas fichas caem, né? Que a gente tudo é possível, desde que a gente se faça perguntas, que mais é possível, e não se acomode. Porque seria tão simples, né? A gente se acomodar, por exemplo, se aposentar e ficar. Aquela coisa deixa, tá bom o prédio. Aí eu fico nesse apartamento e tá bom. Então a gente se fazer perguntas e mais perguntas. E o projeto, ele ainda está nascendo, e como diz a minha sobrinha neta mais nova, que será que tem dentro desse ovo? Né? É um ovo que ele já está bem encorpado, mas ainda falta mais, né? Então eu já estou naquela fase, o que será que tem aí dentro, né? Que vai brotar, porque as sementes já foram feitas, já está as ideias, o esqueleto, a fundação desse novo prédio, dessa nova profissão, ela já está bem feita, ela foi feita com vários olhares das minhas colegas, né? Do meu anjo, da minha mentora Juliana. Então, as bases foram feitas. Mas o que vai... As sementes foram postas. Agora, o que vai brotar, eu estou assim, na expectativa de novas, né? De que brotem outras coisas, surjam outras coisas. Então, o projeto ele tá bem esquematizado. Agora é a fase da implementação, de olhar. As ideias vão surgindo, eu não estou fechando, porque no momento que você fecha, já está pronto, você limita. E eu não quero limitar mais nada na minha vida, já limitei o suficiente, né? Já me julguei muito, já me auto-julguei a vida toda, então eu estou destruindo e descriando todos os dias meus julgamentos, né? E um deles é estar aqui, na internet, porque é importante salientar que a busca dessa nova forma de carreira foi também porque veio a pandemia. Quando veio a pandemia, a gente se fechou, né? A clínica fechou, e aí, o que mais é possível? Parei agora?
E aí eu comecei a fazer cursos online, né? Porque eu não podia parar. Na minha cabeça, eu não podia parar. O planeta podia estar parando, mas eu, Sara, precisava continuar estudando. E aí comecei a estudar o mundo online. Quais são as perspectivas para mim atender online? Mas com muita dificuldade de acreditar no mundo online. E que coisa maravilhosa foi fazer o curso das águias, porque aí percebi com clareza que eu podia, sim, trabalhar online, ter aulas online, mas também aplicar terapias online, e que ia sim funcionar, que sim, elas são potentes, tanto quanto ou mais do que a presencial. Então... Que tudo é um interessante ponto de vista, né? E que o nosso corpo, às vezes, precisa do presencial, mas muitas vezes o online é uma alternativa, assim, fantástica de unir pessoas de vários lugares, né? Pessoas que talvez a gente nunca conheceria, né? Eu só digo uma coisa que o online não faz: o abraço. Ah, é Você verdade. sabe que tem... eu faço parte de um grupo que se chama Unipaz, que está fazendo a universidade da Unipaz em Chapecó, uma unidade, e quem criou tudo isso foi Pierre Vaz. E Pierre Vaz era um psicólogo francês, e ele se apaixonou pelo Brasil, né? E veio para o Brasil. E ele dizia que o abraço brasileiro era Impressionante. não tinha lugar nenhum. E eu concordo com ele. O abraço, a gente até pode abraçar online, mas o abraço, o abraço, esse faz muita falta. Ah, e daí falando nisso, né, as águias, porque assim, lembre-se que tudo que tu faz para os outros volta para você, né? Então as águias aí construíram um desafio que é a imersão das águias, né? Que nós vamos fazer no final do ano, 3 dias de imersão. Eu nem sabia que eram 3 dias, mas elas construíram isso. Então, daqui a pouquinho vai estar liberada essa questão da pandemia, essa questão do abraço, e só quem é águia vai poder se encontrar, né? Só quem estiver nesse movimento. Deixa eu ler alguns comentários aqui para a gente fechar. É sempre maravilhoso. Então, a Maria fala que nos ama, a Eliane fala mulheres maravilhosas. A Itelvina, parabéns, Sara, por esse novo projeto. Te desejo muito sucesso. Desafio vocês duas, águias, a fazer uma live juntas falando sobre feminino. Olha só, o que mais é possível. A Kelly, né, da tua turma, é lindo de ver a Sara confiando na semente e permitindo-se desabrochar. Lembrem-se sempre, né? Toda semente, ela é a promessa de uma grande floresta, né? Porque ela foi parte de uma grande floresta. A Itelvina fala, a mentoria de carreira abre nossa mente para infinitas possibilidades. Você que o diga, né, Itelvina, com a sua primeira turma aí rodando, a Ieda, a Melissa, todo mundo aqui se alegrando, Sara, com a tua história, com o teu projeto. Bom, você é uma contribuição maravilhosa na minha vida, que o meu desafio até é de como chamar, porque você é minha tia, esse cargo veio primeiro, né? E juntas nós nos co-criamos, nós inovamos e estamos em aprendizado, né? Em aprendizado. Então, é uma alegria ser sua mentora de carreira também, né? E depois eu vou ser sua mentorada como mulher, né? Uma mulher mentorada por você. Então, e esse é o processo, quando a gente é contribuição e a gente se permite ser contribuição. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Eu que agradeço a oportunidade, sou muito, nem posso dizer extensão da minha gratidão por você, Juliana, por você ser minha sobrinha amada, por você me chamar de tia e tantas outras meninas lindas que me chamam de tia também, né, Kelly? E sou tia, a Mara Thaisa, que é a minha sobrinha mais velha, ela sempre me chamou de tia e eu sempre fui tia de todos os amigos dela. Então, eu já estou tão acostumada que eu acho que o tia devia incorporar no meu nome, tia Sara. É normal. E eu sou muito grata ao IOD, eu sou muito grata ao nosso grupo, a nossa turma, a segunda turma das águias, que nós vamos deixar o nosso propósito, nós vamos deixar os nossos voos por aí, as nossas marcas, né? Ser contribuição para o planeta, com certeza, todas nós, com cada uma com a sua especificidade. E quero agradecer quem estava aqui assistindo,
né, dando esse tempo para assistir as nossas conversas e agradecer. E Delvina, minha amiga, muito obrigada por estar aqui, né? Não vejo, não participo do comentário, mas você foi minha colega de trabalho, você foi colega de cursos, né? E quem sabe, quiçá, colegas de um novo projeto, né? Então, o que mais é possível? Que mais é possível, né? Que mais é possível. Gente, e eu quero dizer para vocês, então, aproveitando, para a gente fechar, né, Sara, já estamos aí há quase 1 hora de live. Uau! Nem senti. Eu nem vi o tempo passar. Então, primeiro, só dizer para vocês muito obrigada, né? Gratidão, tia, gratidão a todos vocês que estão aqui. Por que a gente traz essas histórias para inspirar? Porque é através da inspiração de que é possível, né? A tia Sara está aqui, ela se aposentou, ela poderia estar parada, ela tem uma mãe acamada, então ela poderia estar cuidando exclusivamente dessa mãe, que é uma carreira, é um trabalho, exige, mas não, ela escolheu não se prender à justificativa e criar novas realidades. Então, é fácil? Não, é desafiador, mas é possível. Então, a gente pode escolher como lidar com as diferentes situações que acontecem na nossa vida. Ou a gente se aprisiona, ou a gente sai desse movimento. E quando a gente fala no Impulsione Sua Carreira, em um grupo, em uma comunidade, em uma apoiar a outra, em construir projetos, em construir carreira, na verdade, a gente está falando de olhar para a vida e se perguntar qual é a contribuição a mais que você pode ser. Que legado, que história, quantas almas, porque nós somos seres físicos vivendo, somos seres espirituais vivendo no mundo físico, então nós somos muito mais do que só essa carne, mas que história, que legado você quer deixar? Obrigada, gratidão a todos, Gratidão. um ótimo dia.